estava cuidando daquele jovem por volta de 17 anos, calça curta, quem sabe, cheirando a esterco nas planícies do Jordão. Talvez quem olhasse para Davi certamente não daria a ele nenhum crédito, não iria ver futuro algum naquele garoto, naquele menino. Mas por que que ele se tornou o grande rei de Israel? Por que que Davi saiu do pasto para sentar no trono? O que aconteceu com Davi? Uma das primeiras coisas, o seu salmo, que certamente fora escrito quando ele estava no pasto e publicado quando ele estava no trono, porque ninguém ia dar valor a uma canção de um garoto lá naquele pasto, no meio daquelas ovelhas. Então certamente ele escreveu o salmo no pasto. Eu quero que você preste atenção nessas duas palavras. A primeira é pasto. Ele escreveu enquanto estava no pasto e publicou a segunda palavra quando ele estava no trono. Então o que aconteceu? Por que Davi, ele saiu do pasto e foi para o trono? Aí você pode estar pensando, pastor, isso é muito simples, foi Deus quem fez. Na verdade, tudo em nossa vida, Deus quem faz. Mas seria uma infantilidade minha, seria uma infantilidade sua, achar que tudo vai acontecer porque Deus quer que aconteça, e que você não tem participação nenhuma. É como se estivesse escrito nas estrelas, está escrito, assim vai ser. Até parece que quando Davi nasceu, ele pegou o seu caminho, teve que passar pelo pasto e chegar no trono, porque estava escrito. Na verdade, se nós formos olhar para o que está escrito, se nós formos olhar para aquilo que Deus determinou, para todos os seres humanos há uma determinação de Deus, há uma predestinação para todos. E todo o destino do ser humano que foi criado em imagem e semelhança de Deus é uma só. A Bíblia diz que Deus já te assistia no Salmo 139, quando você ainda era uma massa informe no ventre da sua mãe. E a Bíblia deixa bem claro, e Deus já tinha preparado todos os seus dias, e dias de vitória. Então, se depender de Deus apenas, você só viverá as grandes bênçãos e vitórias para a tua vida. Porém, nesse interstício entre você ter o entendimento e tomar posse da bênção de Deus, em você passar pelo pasto, sair do pasto e chegar ao trono, existe um processo que você precisa passar por ele. Existe um processo que ninguém pode passar no teu lugar. E o primeiro é reconhecendo quem é Deus na sua vida. Davi olha para as ovelhas, animal dócil. Se o mato estiver muito alto, a ovelha se perde, morre de fome, morre de sede na beira de um riacho. Ela não é igual aos outros animais que conseguem buscar o alimento com mais facilidade, enfrentar o perigo, chegar à água. Ela precisa ser direcionada. Então o pastor direcionava as ovelhas, levava para tomar água. Lá estava Davi, levando as ovelhas para tomar água, levando as ovelhas para pastar, cuidando das ovelhas que se feriam, que se machucavam, protegendo as ovelhas do leão, do urso. Lá estava Davi com todo o cuidado com as ovelhas. Mas espera aí, eu cuido de tantas ovelhas, mas quem é que está cuidando de mim aqui nesse pasto? Talvez na vida você já parou para pensar isso. Eu cuido de tantas pessoas, mas quem é que está cuidando de mim? Então Davi levanta o seu olhar para os céus, e ele então faz essa canção, e ele começa a cantar: o Senhor é o meu pastor, assim como eu sou pastor dessas ovelhas, o Senhor é o meu pastor, Jeová Raá. Ele olha para as ovelhas: eu não deixo faltar água, eu não deixo faltar comida, eu protejo elas, eu matei o leão, eu matei o urso.
o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Assim como eu cuido dessas ovelhas, foi o pensamento, certamente, de Davi. Então ele reconheceu Deus como seu pastor, e que esse pastor teria um cuidado por ele, muito maior do que o cuidado que ele tinha para com as ovelhas. Mas quando Davi olha para Deus, ele olha para a situação que ele estava vivendo, em que ele foi menosprezado, deixado de lado pela própria família, rejeitado pela própria família, porque se a gente olhar para a história um pouco mais, nós vamos ver que o profeta Samuel vai até Belém, na casa de Jessé, que é o pai de Davi, para ungir um dos filhos de Jessé para rei, conforme Deus havia ordenado. Faz um banquete, uma festa para esperar o profeta. Quando o profeta chega, ele então tem a apresentação de todos os filhos de Jessé, os fortes, preparados para guerra, batalha, soldados, o que serviriam aos olhos humanos para ser o rei. Quando todos os filhos de Jessé são apresentados, o profeta Samuel não reconhece nenhum como aquele a qual Deus havia preparado. Então ele faz uma pergunta: espera aí, acabaram os filhos, tem alguma coisa errada, são apenas estes? Foi aí que Jessé lembrou: olha, tem um menino, mas ele não serve, nem chamei para a festa. Tem um garoto chamado Davi, mas é fraquinho, raquítico, pequena estatura, ele não serve para batalha, para guerra, muito menos para ser um rei, ele não adianta, então só tem esse, os outros estão aqui. O profeta Samuel manda parar o banquete, manda parar a festa, manda parar o culto. Ele fala assim: ó, para tudo e traz esse garoto. Então Davi foi deixado de lado pela própria família, pelos próprios irmãos. O que Davi teve é que o próprio Deus não deixou ele de lado, porque quando ele estava lá no pasto, Deus estava olhando para o coração dele. Davi estava no pasto, mas o coração dele já estava no trono. Ele não sabia ainda onde iria chegar, mas ele sabia que o lugar em que ele estava era apenas momentâneo, era apenas uma situação. O momento de Davi era uma situação, e a situação momentânea não pode definir o meu futuro. Talvez a situação agora seja de alguns equívocos e erros, mas os seus erros não podem definir você. A situação que você está vivendo não pode te amarrar e prender no pasto. E o pior é que muitas pessoas vivem aprisionadas no pasto. Vamos comparar o pasto a situações difíceis da vida, a momentos complicados da vida. E as pessoas estão lá por causa de uma situação. Mas a situação, elas mudam de tempo em tempo. Mas como as pessoas conseguem ficar presas à mesma situação por muito tempo? Por causa da visão que ela passa a ter. Davi estava numa situação difícil, deixado de lado, um serviço que ninguém queria, esquecido pelos pais, uma situação em que ele estava no pasto, mas ele não aceitava aquela situação. Ele fazia tudo o que lhe cabia, agradecia e louvava a Deus, mas tinha uma visão maior. O futuro dele não era o pasto e ele sabia disso. O seu futuro também não é o pasto, e você tem que saber disso. A situação que a gente vive, ela pode ser até a mesma situação na vida das pessoas, mas terem fechamentos diferentes. Por quê? Porque é a maneira em que a pessoa trabalha essa situação. A situação que eu vivo, o momento que eu vivo, automaticamente geram em mim pensamentos. Nós somos máquinas pensantes. Nós pensamos o tempo todo.
E os nossos pensamentos são muito gerados pela situação em que nós vivemos, em que estamos vivenciando. Se a situação não é boa, é comum que eu pense coisas que não são legais, que eu tenha pensamentos que não são bons. Então a situação é difícil, eu começo a pensar errado, e esse pensamento errado, eles causam em mim reações. Eu começo a reagir, e essas reações já começam pelas emoções, e aí eu começo a ter emoção de tristeza, de angústia, de desesperança, por causa da situação que gerou o pensamento, que gerou uma emoção. Tem gente que está numa situação terrível, aí ele pensa que é um fracassado, e ele começa a ter emoção de tristeza, e essa emoção gera nele um comportamento, e ele começa a andar com um comportamento de fracassado. Ele então acredita que não vai mudar a situação, ele sente-se mal com tudo isso. Olha, a situação gera o pensamento, que gera a reação emocional, que gera comportamentos, e esses comportamentos, baseado em tudo isso, traz as reações fisiológicas. É onde a pessoa vive o dia inteiro com sofrimentos angustiantes, aumenta no seu sangue o cortisol, o hormônio do estresse, e ela começa a viver estressada, angustiado, amarrada a essa cadeia, a esse sistema de derrota que eu acabei de mencionar. As pessoas estão em situações semelhantes, mas têm resultados diferentes. Isso depende da maneira em que ela encara essas situações da vida. Davi, a situação dele era o pasto, mas o coração dele era o trono. Você pode estar no pasto, isso não é problema. Você pode estar no deserto, isso não é problema. O problema é eu começar, por todo esse sistema que eu acabei de dizer, a acreditar que a minha vida é isso aí. A minha vida é o pasto, a minha vida é o deserto, mas o deserto não é o teu lugar, a tua sepultura não é o deserto é um lugar de passagem, o deserto é um lugar de aprendizado, o deserto é um lugar de passar pelo processo, mas não é o propósito de Deus para a tua vida. Você precisa crer em Jeová Raá, o Senhor, o teu pastor. Levanta a mão direita para o céu e diz assim: o Senhor é o meu pastor. Amém. Então eu preciso gerar pensamentos diferentes para ter reações diferentes, sentimentos diferentes. Pastor, mas o que eu faço com toda essa situação? A Bíblia responde na Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6. Irmão, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa situação, antes de tudo, seja conhecido diante de Deus as vossas petições. Coloca os seus pedidos diante de Deus, com oração e súplica, e ação de graça. Ou seja, pega tudo, junta, coloca nas mãos de Deus. Ore, fale com Ele. Senhor, Tu és o meu pastor. O Senhor tem cuidado de mim, e eu sei que o Senhor tem coisas melhores e coisas novas para a minha vida. Eu sei que eu posso ir muito mais além. Qualquer um de nós que agora analisarmos a nossa vida, eu, você, num todo, vamos perceber que nós estamos em um lugar em que nós chegamos, mas com certeza poderíamos estar muito mais além. E não é problema do diabo e não é problema de Deus, é a postura que nós tomamos. Porque no que depende do diabo, a sua vida é um fracasso, e no que depende de Deus, a tua vida é vitória. Mas no que depende de você, aí é o que você está fazendo, é o que você resolve acreditar, é onde você inclina o teu coração, é onde você acredita e começa a caminhar. Então Filipenses diz, coloca diante de Deus, no versículo 6, se você fizer tudo que está no versículo 6, o versículo 7, é Deus quem faz. Ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações
e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, você pode estar numa situação difícil, mas se você coloca nas mãos de Deus, você passa por essa situação em paz, e o teu pastor guardando o teu sentimento e o teu coração. Mas ainda continuando em Filipenses capítulo 4, versículo 6, o versículo 7, o versículo 8 diz que nós precisamos continuar cuidando de algo muito importante, que são os nossos pensamentos. Aí ele diz assim: quanto mais, irmãos, e ele dá uma lista de adjetivos, tudo quanto for puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o teu pensamento. Ou seja, eu preciso cuidar da minha saúde espiritual, emocional, física e principalmente dos meus pensamentos. Davi estava no pasto, mas o coração estava no trono. Eu não sei qual é a situação que você vive hoje, mas eu sei que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Criador dos anjos, arcanjos, serafins e querubins, Autor do universo, Arquiteto do universo, Autor da vida eterna, Conservador de todo o gênero humano, aquele que era, que é, o que há de vir, a resplandecente estrela do amanhã, o alfa, o ômega, ancião de dias, Pai da eternidade, conselheiro, Deus forte, Rei dos reis, Senhor dos senhores, este Deus é o meu pastor. O meu corpo pode estar em uma situação, mas o meu pensamento, o meu coração tem que estar além, tem que estar à frente. A Bíblia fala na epístola aos Hebreus que existe um poder de Deus muito grande que está dentro de nós. Esse poder nos faz enxergar o futuro. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que há um poder dentro de você muito grande que faz você enxergar o futuro. Que poder é esse? A fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. A fé é quando eu acredito. A fé, ela tem que estar comigo em todos os momentos, ela tem que estar todos os dias, e a fé de todo dia, essa fé em progressão é chamada na Bíblia de esperança. A esperança é a fé em progressão. Ai pastor, aí o senhor falou uma coisa, hein? A esperança, ela é a última que morre, então nós precisamos ter esperança. Enquanto tudo acabar, ainda há esperança, mas depois que tudo morrer, a esperança morre, porque ela é a última que morre. Isso para o mundo, para nós, essa palavra não é verdadeira. A nossa esperança, disse o apóstolo Paulo, é Jesus Cristo, morreu e ressuscitou e vive eternamente. Então quem tem esperança, quem espera em Deus, a esperança nunca morre, e esse poder está dentro de nós, está dentro de você. O seu corpo hoje pode estar enfrentando pela situação todo tipo de humilhação, todo tipo de fracasso, mas o que vai prevalecer não é um corpo sofrido no pasto, mas é um coração cheio de esperança e vitorioso. Enquanto todos estavam em uma situação melhor do que Davi, relacionada à sua família, os seus irmãos em uma situação melhor do que ele no pasto, mas o coração dele fez com que ele saísse do pasto, com esse poder que está dentro dele, chamado fé, e levou ele a conquistar o que nenhum dos seus irmãos sequer sonhava em conquistar. Davi sabia que o Deus que ele servia era um Deus todo-poderoso e que certamente cuidaria dele, assim como ele cuidava das ovelhas. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Repita comigo, diga assim: Jeová Raá. Mais forte, Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Diga bem forte: não importa a situação
em que eu estou agora, o importante é o poder de Deus que está dentro de mim, o poder da fé e o poder da esperança, que fará com que eu possa ir muito mais além do que eu imagine. Agora, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus.